Boa noite. Hoje vamos falar o assunto feminino, misoginia. Vamos lá. Eu dividi em partes aqui para ficar um pouco mais claro. Tenho aqui mulheres que lutaram pelos seus direitos, filósofas. Temos Hannah Arendt, Simone Weil, Edith Stein, Rosa Luxemburgo, Márcia Tiburi, Diomita Aspásia e, por fim, né, a Simone de Beauvoir, que é uma das filósofas mais conhecidas. No início, nós temos no início da criação do mundo, aí Adão e Eva. Antes de Eva, tem um outro mito que do Sumério, lá na Babilônia, né? Que fala que Adão era casado com Lilith. E essa Lilith, então, ela, na Mesopotâmia, ela foi... colocaram nela algumas características, como lua negra, sombra do inconsciente, o mistério, a sedução, a tempestade, a escuridão e até a morte. E ela, relegada ao papel de demônio, então, né, pela religião judaica, ela se revolta com o machismo de Adão e foge, sai de casa, vai embora. E aí entra Eva, então, num segundo momento, sendo um segundo sexo. Por quê? Porque a Eva, ela não está com Adão. Ela vai nascer do Adão, da costela do Adão. Então, por isso, ela já é secundária. E aí temos outros mitos aí, como a Helena, né, que gera uma guerra, né, de Troia entre a Turquia e a Grécia Antiga. Depois nós temos a questão que o cristianismo pega para si, né, que é a Maria, que é virgem, que é santa, que é maculada, que é o branco, e a Madalena, que seria o oposto da Maria. Então, as duas mulheres, né, opostas, a positiva e a negativa. Eu tenho alguns dados aqui então, importantes, né? Em 2019, tem 17 mil denúncias contra crianças e adolescentes. Tem 200 mil internações de mulheres por ano por tentativa de aborto. Entre 2008 e 2015, aconteceu 770 óbitos por abortos mal sucedidos. Então, as mulheres negras, indígenas, pobres, com baixa escolaridade, menor de 14 anos, acima de 40, sem companheiro, é que formam um perfil com maior risco de óbito e de aborto. E aí, a nossa sociedade contemporânea está assentada num patriarquismo, o escravismo, a unidade familiar, o grande latifúndio, e o homem sendo o que rege, o que compõe, o que dá as leis, o que cita a sociedade. E a mulher como secundária, um grau abaixo, como aqui obedece, a que vem depois, a submissa, subalterna ao homem. Então, nós temos aqui o Sócrates, né, falando de alguns filósofos, que foi o primeiro filósofo que ele, por ser da Grécia Antiga, ele fazia sua filosofia na ágora para homens, que só os homens que eram cidadãos, as mulheres ficavam recolhidas na sua casa. E aí ele então fazia a sua filosofia para os homens. Porém, ele foi beber, então, a sua filosofia em mulheres. Daí nós temos 4 mulheres aqui, Cativa,
Dionisa, que era uma sábia, Aspásia, né? E Teodora, que era uma prostituta. E inclusive, o método socrático dele, que vem a maêutica e depois a ironia, a maêutica é dar à luz. Então, ele se inspira aí o dar à luz a ideias ao dar à luz das mulheres, de sua mãe que deu à luz a Sócrates. Então, ele fazia para os homens, mas ele bebeu a sua fonte da sua filosofia, esse primeiro filósofo aí, pós-pré-socráticos, né? Ele é um marco aí divisório em mulheres comuns, mulheres do seu dia a dia. Nós temos aí, então, lá na antiguidade, né, o Aristóteles, que ele vai colocar que o homem, ele é universal e a mulher está no particular. O que é o homem estar no universal? Porque ele é completo. Ele dá o fruto já pronto, né? Então, o seu sêmen traz o fruto já pronto, onde que ele vai fazer o depósito só na mulher, que só vai acolher aquele fruto já pronto e ela só vai gerar. Então, o nascimento vem do masculino. E essa mulher no particular, onde ela fica? Ela fica lá dentro da sua casa, né? No oikos, no gineceu, ela vai cuidar da sua prole, ela vai cuidar da sua cozinha, ela é dona de casa e ela não sai para a rua, ela não participa da rua. Então, daí também podemos ver, né, o horror das mulheres e até hoje, muitas vezes, o divórcio. Por quê? Porque ela vai ficar descasada e desprotegida. E o que ela vai fazer? Porque quem sempre deteve o poder desde a antiguidade, o poder, a política, a economia, os homens. E aí essa mulher, aos poucos que ela foi saindo do seu gineceu e entrando no mundo do trabalho, no pouquíssimo tempo, e, né, na questão política. Aí temos aí Hegel, né, que ele coloca uma diferença lá na antes na Idade Média. Então nós temos o Santo Tomás de Aquino, que ele coloca que a mulher nasce da costela do Adão, por ser na Idade Média um local bastante cristão, né, o cristianismo que comandava, e que a mulher nasce da costela do homem. Então só lá no céu é que a mulher vai se desaparecer as diferenças, que a mulher e ambos vão perder seu sexo. Então a mulher está sempre subordinada ao homem. Na Idade Moderna, vou trazer assim, Hegel, né? Temos mais, mas Hegel, que ele coloca que o homem é um animal, onde que ele busca o alimento, onde que ele sai à caça, onde que ele é ativo. E a mulher comparada como uma planta. Então, o homem comparado com o animal e a mulher como uma planta. Pacata, sentimental, nula. Então, quem desenhou o poder aqui foram os homens, né? Estamos vendo por aí. E a mulher, ela tem o estereótipo aí de subservência, de sempre antes agradar o homem, passando sua comida, passando sua camisa, preparando o seu alimento para quando ele chegasse em casa. E hoje não mudou muito, né? Ela se sente, ela quer ser bela, ela quer ser poderosa no sexo, mas cujo objetivo é assegurar, agradar o seu homem e competir com outras. Então, ela precisa desses adereços para ter o primeiro sexo na sua casa. Então, aí vem o estereótipo binário desde a antiguidade. A mulher com 4 jornadas de trabalho, o censo não deixa invisível, né? As tarefas domésticas nunca foram computadas. Então, o homem é assim, a mulher é assado. Esse estereótipo binário que nós carregamos até hoje, patriarcal, onde que produz e reproduz discursos e práticas que formam, né, performance, encenações que nós não acreditamos, que não nos servem, mas que
nós reproduzimos. E aí, quando vem a chamada feminista e reage, e empunha sua bandeira, ela é colocada como mal amada, como feia, como invejosa. Na verdade, é uma caminhada aí de um desconforto da mulher a essa situação. E nós temos então alguns dados que foi uma caminhada dura, é uma caminhada dura, mas essa caminhada não é de hoje, né? A questão do teste de DNA que deu poder para a mulher, por quê? Porque ela tem como comprovar quando o filho é de tal pessoa. Então aquele homem ele não se une a outros homens e dizer não, vários homens estiveram com essa mulher e ela quer dizer que eu, então taxada até de prostituta, quer dizer que eu sou o pai, o famoso golpe da barriga. E o teste de DNA vem a comprovar isso, né? Realmente, então é positivo. A delegacia, hoje, a Lei Maria da Penha, a questão do Citotec, a pílula do dia seguinte, que dão esse poder para a mulher. E nós temos uma questão aqui bem polêmica, né? Que é o aborto, que muitas vezes a moral, as religiões se apropriam, mas que talvez de uma maneira mais racional deveríamos trazer essa discussão aí para a questão de saúde, para termos uma compreensão mais biológica sobre esse assunto. Agora eu trago aqui uns dados do feminismo e misoginia, usando aí o viés do Leandro Carnal, que é um filósofo da nossa, um filósofo atual. Ele coloca que a maioria das mulheres, que as mulheres ficam, são viúvas, né? A mulher, ela é viúva, e o homem, geralmente, né, quando a esposa falece, ele nem fica viúvo, né? Então dura bem mais para ela, até ela tem uma média de vida maior, ela sobrevive melhor às infecções desde a infância. E aí nós temos o poder, né, de inverter valores valores que são bem práticos. Nós, devido ao nosso pensamento, a nossa abstração, nós conseguimos com preconceito inverter isso. E então ele coloca, né, que se o homem, né, na biologia, ele é mais fragilizado e temos bem mais viúvas do que viúvos, é porque o homem morre antes que a mulher, ou em maior quantidade. E aí, então, quando se sai, o homem e a mulher, e tá friozinho, o homem coloca o casaco na mulher. Deveria ser o contrário, se ele é mais suscetível a infecções. Ele coloca também que a gente fala que as mulheres não dirigem bem no trânsito, mas é estatisticamente comprovado que de 1 para cada 10 mortes de trânsito, de acidentes fatais, é o homem que causa e não a mulher, que ela é muito mais cautelosa. Também que enfim, então vários aspectos que nós fazemos no nosso dia a dia. Exemplo, quando caminha-se na calçada, o homem coloca a mulher para o lado de dentro da calçada, porque ela não iria enxergar um possível acidente, então para ele protegê-la. E na verdade é a mulher que tem essa amplidão maior, assim, essa rapidez, e não o homem que é um pouco mais desligado. Então é bem isso aí, né? Nós pegarmos as abstrações, os nossos pensamentos, as nossas convicções, e na verdade é comprovado ao contrário, mas ainda assim é um preconceito, uma misoginia isso. O Leandro Carnal traz aqui para nós também
que quando se vê uma mulher, né, exemplificando aqui do mesmo partido Lula e Dilma, que nunca se falou, né, da questão da morfologia física, seja do Lula ou de outro presidente. E quando nós tivemos a nossa primeira presidenta, então se falava muito da dieta dela, que ela anda de bicicleta, a forma dela falar. Então a mídia explorava muito isso nela e os homens passa aqui desapercebido, né, essa situação. Por quê? Porque esse olhar sobre a mulher. Então nós somos uma sombra, né? Nós não somos nem uma virgem e nem uma mulher mundana. E aí o símbolo aquele da mulher, né? É a mulher se olhando no espelho que tem nos banheiros. Porque ela é o espelho, ela não é uma mulher real, ela quer seguir um espelho que não é real, porque a mulher não está nem como virgem e nem como mundana. Então, meio que complica como deve ser ou o que é o verdadeiro sexo feminino. E aí nós temos os jogos aí, que já desde as Vênus, que os pintores e escultores, desde Tiziano, Botticelli, Sculpino, né, as Vênus. Então aquele jogo de sedução da mulher, a mulher que tem que ter cabelos